Tudo bem com vocês, meus queridos alunos do quinto ano? Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa e vamos dar continuidade ao estudo do uso dos porquês. Vamos relembrar que na aula passada estudamos o porquê separado e com acento, utilizado em perguntas, em frases interrogativas, só que posicionado no final da sentença. E vamos lembrar também do porquê separado sem acento, também em frases interrogativas, ali fazendo perguntas diretas, ou no meio de frases que fazem declarações, ou seja, perguntas indiretas. E hoje vamos estudar o uso do porquê junto e sem acento e o porquê junto e com acento. Então, será o tema da nossa aula de hoje. Vamos começar. Quando usar porquê juntinho e com acento? É assim, junto e com acento, ele é um substantivo e vem sempre acompanhado de um artigo, pronome, adjetivo ou um numeral. E pode ser substituído por motivo ou razão. Então, turminha, vamos aqui para o exemplo. Gostaria de saber o porquê de tanto barulho. Então, é o porquê mais fácil de identificar, porque basta aqui, na nossa própria fala, perceber o uso do artigo, aqui o artigo o, sempre posicionado antes do porquê. Neste caso aqui, junto e com o acento circunflexo. Vamos lembrar que este porquê trata-se de um substantivo. E o artigo, ele acompanha o substantivo. Então, vamos identificar o artigo e posicionar o porquê. Lembrando também que ele pode ser substituído por motivo ou razão. Gostaria de saber o motivo de tanto barulho? Gostaria de saber a razão de tanto barulho. Então, agora vamos para o outro porquê, agora também juntinho e sem acento. Vejam só, junto e sem acento é uma conjunção. Isso quer dizer que é responsável por ligar orações ou palavras com o mesmo valor gramatical. Então, dá ideia de causa e de motivo. Por isso, para saber se deve usar porquê juntinho e sem acento em uma frase, tente substituir a palavra por pois, para que, uma vez que, por exemplo. Vamos lá para o exemplo? Não vou ao parque porque tenho medo do coronavírus. Então, aqui vamos perceber a conjunção ligando dois termos. Não vou ao parque. Pronto. Tenho medo do coronavírus. Outro termo. E está aqui o porquê fazendo a ligação entre eles. Isto justifica o fato dele ser uma conjunção. E agora vamos substituir por pois, por exemplo. Não vou ao parque, pois tenho medo do coronavírus. Então, turminha, percebemos aqui o porquê juntinho e sem acento com a função de conjunção. E agora vamos para um exemplo aqui para reforçar o uso dos 4 porquês. Iniciando. Por que estamos aqui hoje? Porquê separado, sem acento, uma perguntinha, Perceba o ponto de interrogação, iniciando uma sentença. Então vamos lembrar da aula passada. Por que separado sem acento, iniciando uma pergunta direta. E agora? Por que precisamos estudar para a prova? Aqui, porque juntinho, dando explicação de alguma coisa. Então, agora vamos para o próximo exemplo. Mas por quê? Outra interrogação, outra perguntinha. E veja que o porquê está posicionado no final da sentença. E ele agora é separado e com o acento circunflexo. E aí, o outro coleguinha responde. O porquê, você já sabe. Aqui vamos para o porquê, que está acompanhado com um artigo, o artigo o porquê. Então, vamos lembrar, é o porquê substantivo. Então, aqui uma situação do uso dos 4 porquês no qual estudamos.
E aí, turminha, vamos reforçar mais ainda? Porque separado com acento é um pronome interrogativo, utilizado no final de perguntas. E o porquê separado, sem o acento, também pronome interrogativo, utilizado em perguntas. Vamos lembrar lá no início, viu? E agora, o porquê juntinho, uma conjunção explicativa, utilizada em respostas, explicações. E o porquê juntinho com acento, utilizado como substantivo, expressando ali um motivo. Vamos lembrar que ele vem acompanhado de um artigo, podendo ser o ou por exemplo. Tudo bem? Então, turminha, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Espero vocês na nossa próxima aula.